Continuação do capítulo 10, dois tipos de corações. Observe as diferenças abaixo entre os corações de Maria e Judas. Que tipo de coração você tem? É um coração cheio de amor extraordinário ou de ganância? Maria veio despreocupada, Judas veio com uma agenda. Maria ouviu o que Jesus disse e correspondeu. Judas ouviu e não entendeu. Maria nada reteve, Judas nada abandonou. Em vez de se humilhar diante da extravagância de Maria, Judas criticou o que ela ofereceu. Sua ganância perverteu sua consciência. Se nos surpreendermos criticando as outras pessoas, diz Barclay, devemos parar de examiná-las e começar a examinar a nós mesmos. O amor extraordinário ainda é compreendido dificilmente. Você não acha que está passando dos limites com essa coisa de Deus? Pode perguntar um amigo. Por que passar tanto tempo orando? Afinal, Deus conhece o seu coração. Outro pode perguntar. Mas o amor verdadeiro sempre tem um custo para quem o possui. Por outro lado, a oferta continua sendo apenas uma contribuição filantrópica. Na melhor das hipóteses, gentil. Na pior, autossatisfação. À luz da total liberalidade de Maria, o amor parcial é de fato o mínimo que podemos fazer. Você ama Jesus do tamanho do mundo ou apenas quando é conveniente? O sacrifício extraordinário. Quando um canadense de 49 anos, executivo do ramo da mineração, entrou na floresta colombiana em outubro de 1998, esperava voltar com um dos seus empregados. No entanto, ele não saiu de lá, pelo menos não de imediato. Por mais de 3 meses, Ed Leonard, um perfurador de 60 anos de idade, que trabalhava na empresa de perfuração de Norbert Reinhardt, ficou em poder de um grupo rebelde conhecido como Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O sequestro foi e ainda é um grande negócio na Colômbia. Apenas no ano de 1998, mais de 21 mil pessoas foram levadas à força, embora a maioria tenha sido solta através do pagamento de resgate. Essa era a esperança de Reinhardt. Junto com uma escova de dentes, alguns livros e uma câmera, segundo alguns boatos, ele encheu a mochila com $100 mil para pagar pela libertação de Leonard. Mas não havia garantias. A mulher de Reinhardt implorou para que ele não fosse. Certo, Leonard tinha esposa e filhos, mas eles também tinham 2 crianças pequenas. No entanto, Reinhardt prometera a Leonard, contratado por telefone, que o trabalho era seguro. Ele faria tudo o que fosse preciso para trazê-lo de volta para casa. Em 6 de outubro, os guerrilheiros pegaram o dinheiro do resgate, mas exigiram também uma troca. O executivo do ramo da mineração concordou. À tarde, em uma estrada deserta e cheia de obstáculos, Norbert Reinhardt encontrou seu empregado pela primeira vez. Você deve ser Ed Leonard, disse Reinhardt, apertando a mão do homem mais velho. Seu turno acabou. Está na hora de você ir para casa. E assim ele trocou de lugar com Leonard e se tornou cativo dos rebeldes. O mundo ficou chocado. Alguns chamaram Reinhardt de louco. Deixe que o governo e os profissionais especializados em reféns cuide disso, diziam. Mas as negociações se arrastaram. Quando Reinhardt inesperadamente foi libertado vários meses depois, resumiu a experiência dizendo: Eu só fiz o que tinha que fazer. Sacrifício extraordinário. Norbert Reinhardt arriscou sua vida por causa de seu empregado, sem saber o que lhe aconteceria. Embora algumas pessoas próximas da situação tenham apresentado motivos menos altruístas, o gesto de Norbert Reinhardt continua sendo impressionante. Entretanto, Jesus entregou sua vida sabendo perfeitamente que não sairia vivo. O negócio lhe custaria tudo, mas ainda assim ele se entregou. E isso não é apenas impressionante, é revolucionário. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele não tinha que fazê-lo. Poderia ter dito uma só palavra e 10 mil anjos viriam socorrê-lo. Mas ele optou por não usar o seu poder. Humilhou-se
e escolheu o caminho da morte sacrificial. E não havia um sinal sequer de egoísmo em seu sacrifício, nenhum interesse próprio, nenhuma razão para obter vantagens. Por que ele fez isso? Ele o fez por amor, um amor extraordinário, superabundante e transformador de vidas. Amor abundante. O apóstolo João escreve em 1 João 3,1: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que linda imagem o amor superabundante de Deus. Amor tão maravilhosamente extraordinário que, assim como um creme para as mãos espesso e substancioso, deve ser espalhado em todas as direções, tanto amor que o simples e o habitual não são o bastante. Maria conhecia um pouco esse tipo de amor. Muitos cristãos que conheço também o sabem. Eles entregam a si mesmos e não parecem se cansar. A compaixão e o trabalho fluem ininterruptamente em suas vidas. Sem dúvida, eles se cansam. Às vezes, sentem-se tristes, mas não por muito tempo. De fato, parece que quanto mais eles dão, mais energia obtêm. Tento me aproximar de pessoas assim. Eu as observo e tento aprender. Como a irmã Nita consegue cuidar de todos os relatórios da igreja sem reclamar? Como Ed e Judy parecem adivinhar quando as pessoas estão magoadas, embora ninguém lhes diga uma palavra? Como a tia Gerte continua oferecendo sua casa para as reuniões de estudo bíblico todas as semanas? O coração dela está fraco, o corpo torcido pela escoliose, mas ela ainda ama e oferece algo mais. Esses são apenas alguns dos meus heróis da fé. Se você observar, os encontrará em todos os lugares ao seu redor, de todos os tipos de aparência e tamanho, idade e sexo. Geralmente não chamam a atenção de uma multidão. Na maioria das vezes, seu trabalho compassivo não é notado ou visto. Eles sabem amar, não apenas por palavras, mas de verdade. Foi isso que distinguiu o amor de Maria naquele dia em Betânia. Ela não somente amava Jesus, mas tomou uma atitude em relação a isso. E o que ela fez e como fez apontam para o segredo de amar plenamente a Deus e as pessoas. Maria amou com inteireza de coração. Ela não pediu nada em troca. Em lugar disso, através de um doce desprendimento, derramou tudo o que havia em seu interior, demonstrando assim o seu amor por Jesus. Saltando para mergulhar no amor. Você já se deteve em alguns momentos de sua vida perguntando-se o quanto poderia oferecer e que até agora não o fez? Assim como Maria, você sente o chamado para o desprendimento total, mas uma entrega como essa a assusta. Se já se sentiu assim, saiba que você não é a única. Penso que todas nós chegamos a um momento crucial em nosso relacionamento com Deus quando nos deparamos com o dilema da entrega total ou parcial. Lembro-me do dia em que Deus me levou a essa situação. Por quase um mês, o Senhor tentou entrar em acordo com o meu coração, pedindo que eu me entregasse a Ele. Dizia-me que era a hora da entrega. Eu quis obedecer, mas tive medo. E se eu dissesse sim? O que isso significaria? Eu era uma adolescente com muitos planos e sonhos. Se eu me entregasse totalmente a Deus, Ele levaria todos os meus sonhos embora e me faria ir à África? Naquele momento, isso era o pior que eu poderia imaginar, ou quase. E se Ele me fizesse casar com um homem calvo, gordo, baixinho, com acne na testa e nos obrigasse a trabalhar entre os pigmeus para o resto das nossas vidas? Ora, isso poderia ser muito pior. Mas em vez de responder às minhas perguntas e de acalmar os meus temores, o Senhor me pressionava por uma decisão. Você vai se entregar completamente a mim? Perguntou o mestre. Sem negociações, sem outras opções. O desprendimento total era o que ele exigia e não menos do que isso. As operações dissonantes entre meu espírito e minha carne finalmente entraram em conflito naquele verão, no acampamento de jovens.
Ainda me lembro da noite em que me rendi completamente. Foi como se eu estivesse em um trampolim de 30 metros de altura, com apenas a escuridão debaixo de mim. Pule, pude ouvir o Senhor dizer. Pule, eu a pegarei. Mas eu não conseguia ver as mãos divinas. Pular significava mergulhar no absoluto desconhecido. Será que ele realmente me pegaria? Ou eu cairia em uma interminável queda, como acontece nos sonhos que frequentam ocasionalmente as minhas noites? Fiquei ali tremendo na escuridão, abraçando todas as minhas esperanças e sonhos. Percebi que não havia mais volta. Era tudo ou nada. Afastar-se dessa decisão significava afastar-se de Deus. E isso eu não poderia fazer e não faria. Então fechei os olhos, respirei fundo e me joguei para o obscuro desconhecido. Eu sou tua, Senhor, clamou meu coração. Tudo de mim. Nada ficou para trás. Esperava por uma queda interminável e continuei nessa expectativa. Mas, em vez disso, senti braços fortes ao meu redor. Braços que construíram o universo. Braços que sustentaram o mundo. Braços tão suaves que embalaram as crianças. Braços tão fortes que carregaram todas as cargas que jamais suportaríamos. Eram os braços eternos de Jesus, segurando-me, abraçando-me, recebendo-me como sua propriedade. Creio que sei um pouco como Maria deve ter se sentido naquele dia aos pés de Jesus, enquanto segurava seu precioso unguento. Ela devia estar tremendo por dentro, pois ninguém lhe dá nada sem que ela trabalhe por isso. Ninguém oferece tudo sem querer, de alguma forma, reservar uma parte para si. Talvez Maria tenha lutado com a ideia da entrega, como eu fiz. Talvez ela tenha olhado fixamente o vaso de alabastro à noite. Eu posso? Devo? Farei isso? Até que finalmente ela disse: Sim, Senhor, eu lhe darei tudo de mim. Assim, quando quebrou o vaso, Maria não parou para pensar no preço ou calcular a quantidade realmente necessária de unguento. Ela derramou tudo, abundantemente, exageradamente, até que seu tesouro desceu pelos pés de Jesus e molhou o chão. Depois ela fez algo que acho desconcertante. Desamarrou os cabelos e com eles enxugou os pés de Jesus. Através de seu gesto, despojou-se de sua honra e praticamente ficou descoberta diante do Senhor, pois naquela cultura nenhuma mulher respeitável mostrava os cabelos soltos em público. O cabelo de uma mulher era sua honra, sua identidade, seu sinal supremo de feminilidade, um presente íntimo destinado apenas ao seu marido. Mas, para Maria, nada era tão extravagante para Jesus. Ela até estava disposta a arriscar sua reputação, como alguém que ama diante do seu amado. Ela se fez vulnerável e frágil e se expôs à rejeição ou repreensão. Mas nada disso aconteceu. Somente a aprovação terna e silenciosa de um noivo para com a noiva. Jesus observou Maria enxugar os seus pés e estou certa de que havia lágrimas em seus olhos. O amor extraordinário pode ser mal compreendido pelas outras pessoas, mas não por aquele a quem ela amava. Ela fez algo muito bonito por mim, disse Jesus diante da reprovação dos discípulos. Deixem-na, ela me pertence.